Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que traz inspirações, mulheres poderosas com um grande conhecimento. E hoje a gente vai falar se vale tudo por engajamento nessas redes sociais. Eu tô aqui com a minha convidada ilustre e maravilhosa, Brenda Lezier, ela que é de branding, de posicionamento, de grandes estrelas famosas. Seja muito bem-vinda, Brenda. Muito obrigada, Carla. Esse projeto é incrível, Líder Maravilha. Tô animada. Vamos falar se vale tudo por engajamento nas redes sociais, como que tá essa bagunça no Instagram e se vale a pena para a empresária causar polêmicas. Pois é, e sabe que é uma das dúvidas que eu mais recebo? Eu vejo médicas, empresárias, diversos segmentos entrando em um monte de trend, falando de assunto que não lhe cabe pelo engajamento. A gente vai falar muito disso, né, Cá? Sim. Brenda, me conta, como que você trata isso nos seus clientes? Então, um médico, é o que você falou, uma médica, vale a pena fazer a dancinha do TikTok? Ou tudo bem fazer se tem uma estratégia? O que você responde quando uma cliente sua ou um cliente seu te pergunta sobre isso? Perfeito. Eu tenho um conceito de branding que eu vejo poucas pessoas falando. E eu falo que branding é o que as pessoas falam quando você não está na sala. Então, quando eu saio dessa sala, qual é a percepção que a Carla tem sobre mim? Será que está alinhado? Porque o tempo todo nós estamos sendo julgados. A gente é julgado pela forma que a gente posta um stories, pela música que a gente ouve, pela forma que a gente fala. Tudo isso é branding, tudo isso é posicionamento. Então, qual é o posicionamento dessa cliente? O que ela faz? E uma coisa que faz total sentido, né? Hoje as pessoas, elas focam muito no conteúdo egoísta. É um conteúdo que é muito sobre si, é muito sobre o ego da própria pessoa, de postar e de achar que tá bonito e tá legal, só que a gente vira o jogo quando a gente muda a percepção pro outro. É sempre sobre o outro, então a música não é a que eu gosto, é a que o meu cliente ouve. Será que ele se identifica? O meu conteúdo não é mais sobre mim, é sobre o quanto eu posso transformar na vida das pessoas. E quando a gente muda essa percepção, a gente para de fazer tudo por engajamento. Porque não é mais só um ego, uma vaidade. Tem um propósito, né? Tem um legado, tem uma história, sabe? Legal. E como identificar o que o seu cliente ou o que a sua audiência gosta? Sendo que a gente está falando de internet, quais são os seus hacks para fazer isso? Perfeito. Quando uma pessoa chega até mim, né, e que ela já tem um negócio construído, eu sempre pergunto qual que é o cliente ideal dela. Então, ela tem vários clientes e a gente sabe que tem um perfil que é o cliente ideal, que não chora desconto, que te respeita, que te valoriza, que não te vê, né, que tem você até como, que respeita o seu trabalho, que é fã do seu trabalho. Quando a gente define quem é esse cliente ideal, a gente tem que perder muito tempo entendendo mais sobre essa persona. O que ela gosta, quais são as crenças, quais bandeiras ela defende, que tipo de música que ela ouve, por que ela me escolheu como profissional diante de todos os meus concorrentes, o que ela enxerga de diferente em mim. E isso, né, eu chamo de reunião de briefing, num primeiro momento ali com o meu cliente, eu consigo solucionar tudo isso. Ele já me dá tanta informação e com essas informações eu vou trabalhando para encontrar pessoas parecidas com esse cliente. E em qualquer nicho a gente pode fazer isso, né? Uma manicure, uma psicóloga, uma massagem, uma tudo, ainda mais mulher, né, Cá? Que a gente não vai só fazer uma unha ou só fazer um cabelo, enfim, a gente acaba desabafando. Quando a gente vê, já falou a vida inteira ali. Essas mulheres precisam aproveitar isso de forma estratégica para entender quem são, quais as dores, o que elas fazem, que tipo de movimento, por que escolheu essa cabeleireira? Né? Qual que foi o movimento? O que ela se interessou, sabe? E eu vejo que as pessoas não fazem isso. São conversas que acabam se perdendo, mas ela não leva isso a sério para transformar o negócio dela, para usar isso a favor do negócio dela. É muito interessante. A empresária, ela precisa estar sempre com o radar ligado, né? Vendo o que está acontecendo desde as trends da internet, mas também quando você vai na manicure e você ouve uma dor de uma mulher, se aquela mulher ela é o seu perfil de cliente ideal, você pode pegar aquela dor e transformar isso num conteúdo, talvez, ou transformar isso num próximo serviço, num próximo produto. Então, a gente não dá para ir vivendo no automático, né? A gente vai vivendo
já com o radar ligado, né? Exato, e ainda falando sobre branding, posicionamento, quando a gente vê, né, essas trends, por exemplo, a CPI da Virgínia que bombou, só se falava disso. Você abria as redes sociais, só tinha aquilo. É sempre entender, não só o da Virgínia, mas todos os dias tem uma trend nova. Todos os dias tem uma música, uma dança nova, e se você é empresária perdida, você começa a fazer isso só porque tá engajando e não sabe se isso faz parte do seu posicionamento de marca. Então é sempre analisar o contexto. Ah, Virgínia, CPI das Bets, o que isso tem a ver? Bom, ela estava com um look, então se eu for consultora de imagem, faz sentido eu falar sobre estratégia de imagem? Eu, que estou no nicho de marketing, faz super sentido. O que isso tem a ver com marketing? Qual é a reputação dela? Até que ponto vale a pena? Você, que é do nicho de contabilidade, é empresário, tem tudo a ver, né? Você cuida do dinheiro dos teus clientes, o bem mais valioso. Então, assim, tem tudo a ver falar sobre isso. Só que é sempre pegar o contexto e trazer ao máximo para o seu nicho. Você, como autoridade, falar sobre aquilo. O que eu vejo as pessoas fazendo é mais remodelando um copia e cola sem pé nem cabeça, mas em nenhum momento ela deixou claro o que ela faz, a autoridade dela e o contexto final, né? Não toda trend que você for participar tem que ter início, meio e fim e contexto com que você vende. Senão você tá perdendo tempo e jogando dinheiro no lixo. É intencionalidade o tempo todo. O tempo todo. E também falando um pouco de intencionalidade, vamos falar aqui mais das mulheres, se bem que homem também tem essa dificuldade, de sempre gerar conteúdo. O que é conteúdo? O que pode virar um conteúdo para as pessoas se identificarem? Até que ponto também colocar a vida pessoal junto com a profissional? Tem muitas mulheres que falam assim, não vou colocar minha vida pessoal. E aí eu sempre falo, mas coloca um pouco, porque a vida é uma só, então a gente liga a pessoal com a profissional e se identifica muitas vezes pelo pessoal. O que você traz sobre isso, assim, sobre posicionamento, obviamente com uma intencionalidade para venda ou para conquistar clientes, mas ao mesmo tempo tem que ter a parte pessoal. Quanto que isso é importante? Perfeito. Pessoas se conectam com pessoas e pessoas se conectam com histórias. É muito difícil querer acompanhar um Instagram, uma rede social empresarial, porque não tem cara. É um texto com um design muito bonito, mas fica lá com 2 curtidas. Você e tua tia que curtiram. Ninguém mais curtiu. Isso se a tia curtir. Exatamente. Ninguém quer ler texto. A gente tá numa era das pessoas muito ansiosas. Entra na rede social, é um monte de anúncio, um monte de conteúdo, né? As pessoas estão ficando perdidas com tanta informação. Então, a forma de chamar a atenção e de se conectar é tendo um rosto. Se não for você a melhor pessoa, tem que encontrar alguém para isso, seja um influenciador, agora um UGC creator, né? Mas produto que não tem cara não vende. O João Adib fala muito disso e eu acredito muito. No ano de 2024, o Creator Economy cresceu mais de 250 bilhões. Então, a gente está só no começo desse movimento. E aí, qual que é a importância, né, de mostrar vida pessoal, principalmente para os homens? Porque o que acontece? Quando a gente fala de marca pessoal, no fundo, todas as pessoas que acompanham a Carla Martins, elas querem o quê? Elas querem ser como você. Elas querem ter o resultado que você tem. Elas se inspiram nas tuas conquistas, se inspiram em você como mãe, empresária, tem vários negócios completamente diferentes. Então, quando você mostra toda essa trajetória, né? Então, eu tô aqui no topo, mas eu te mostro quais foram os percalços, te mostro quais foram os caminhos, o quanto é difícil, mostro um pouco a minha vulnerabilidade. Cara, isso conecta demais. E o tempo todo você tá vendendo. Porque a partir do momento que você entende que a sua cliente ideal, sei lá, ela tem de 30 a 55 anos, ela é mãe, ela é empresária, ela treina. O que é sucesso para essa mulher? E você mostra que você tem esse sucesso, às vezes sucesso para ela é levar o filho na escola, é poder treinar 9 horas da manhã, entende? Então as pessoas pensam que humanizar, sejam homens ou mulheres, é sair mostrando a vida inteira, é sair mostrando cachorro, filho. Não. É entender, cara, o que é sucesso para minha audiência? Eu já atingi esse sucesso? Eu sou meu case transformado? Então eu preciso mostrar isso, porque senão eu tô sendo incoerente com a minha marca e com as pessoas. Então quando você mostra, quando você humaniza, você só tá reforçando que tudo aquilo que você pede pros teus mentorados, pros teus clientes fazerem,
É real, você vive aquilo. É tipo eu reforço muito o quanto você tem que aparecer, o quanto a tua rede precisa ser humanizada, real. Imagina meu cliente entrar hoje nas minhas redes sociais e não ter nada. Não tem coerência É tipo nenhuma. um personal que não treina. É um personal que está acima do peso. Uma nutricionista que está acima do peso. Eu sei que é polêmico e quase ninguém fala sobre isso, mas é verdade, gente. A pessoa precisa ser o exemplo. Eu estou contratando porque eu quero atingir esse exemplo. Eu quero chegar nesse resultado. Por isso que humanizar é tão importante. Sim. E a influência é a verdadeira medida da liderança. Como líder maravilha que estamos, a influência é a verdadeira medida da liderança. E um influenciador digital é um líder de pessoas, porque ele inspira pessoas a terem aquele sucesso ou fazerem aquele tipo de atividade. Então, por isso que um influenciador, por mais banalizado que essa palavra ficou, um blogueiro, é uma pessoa muito importante, porque ela influencia pessoas a fazerem o que ela faz de uma forma brilhante, inclusive. E temos sim que mostrar, né, o tempo todo a nossa vida, não o tempo todo, mas um mix de vida pessoal com profissional, justamente para inspirar, porque senão fica distante, né? E assim, precisa ser coerente. No início desse ano, com todos os resultados, cases atendidos, atendemos hoje os maiores empresários do país, só que eu estava, cá, 16 quilos acima do meu peso. E por mais que eu não venda emagrecimento, eu vendo posicionamento. E aquilo estava me incomodando. Como eu tenho tanto sucesso nos meus negócios e o meu CPF tá fraco? E eu passei a gostar disso e entrei num fluxo de treinos, me inscrevi em corrida, emagreci 16 quilos e tô nesse processo. Você não tem noção do quanto isso me ajudou nos meus negócios. Tem clientes que chegam através da academia, do meu resultado de antes e depois, e acabam se conectando com a minha marca. Olha que legal isso, né? Sim. Porque é posicionamento, é exemplo. Então eu preciso, antes de querer transformar a vida de qualquer pessoa, eu preciso ter a minha transformada. E é isso que acaba vendendo, né? Porque eu sou exemplo, eu mostro o resultado, eu mostro como eu fiz, e isso acaba inspirando as pessoas, né? Com certeza, e você tá maravilhosa, Ai, não, magérrima. você me conheceu 16 quilos a mais, é loucura, né, Ká? É, loucura. Loucura, tá magérrima, Ai, gente do céu, tá gente. maravilhosa. E por falar nisso, na sua empresa, me conta um pouco o que a sua empresa faz hoje, como que ela começou, como ela está, quais são os planos. Vamos lá, eu sou publicitária. Meu sonho da minha vida era fazer SPM. Na época era mais de 5 mil reais, eu não tinha condições. E eu fui fazer a Embi Morumbi, que também sou muito grata, mas não foi a faculdade que eu queria ter feito. Só que olha como o mundo dá voltas e olha como vale a pena a gente investir na marca pessoal. Eu não fiz ESPM, mas hoje eu dou aula na ESPM. Então isso é muito legal e muito poderoso. Eu venho de uma família muito simples, minha mãe me teve com 15 anos, mãe solo. Nasci na sala de casa, quem fez o meu parto foi o meu avô, sem experiência nenhuma. E a minha mãe sempre me inspirou, então eu tenho essa energia workaholic desde os meus 15 anos. Sempre fui muito desenrolada, vendedora, trabalho desde os 13. E isso foi me inspirando muito, e desde os 13 eu sabia que eu queria fazer publicidade. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Fiz a faculdade de publicidade, passei por multinacionais, L'Oréal, diferentes agências de marketing 360, mas eu sempre mirei na minha chefe. Em todas as agências eu mirava na chefe. E eu queria ser aquilo, eu já me via. Então, assim, era muito louco, porque um mês na empresa eu já me via fazendo aquilo. E eu tinha um incômodo de querer fazer mais. E isso me fez chegar onde eu estou hoje. Eu nunca me contentei com o que me passava. Eu sempre fui muito curiosa e eu estava ali o tempo todo querendo fazer mais, querendo ajudar. Até que eu entrei numa agência menor e o trabalho de social media na época, a gente está falando de 9 anos atrás, nem existia. As pessoas nem sabiam o que era um social media. E como social media só tinha eu nessa agência. E aí eu começo, naquela época, a fazer alguns posts. O que faz um social media, o que é e toda aquela coisa. E aí uma figura pública na época, que foi o Tami, filho da Gretchen, viu esse post e falou, cara, eu posso ser seu cobaia? Eu vou ter um reality no Multishow e eu quero você cuidando das minhas redes.
Pensa, uns posts, gente. Água com salsicha, ruim, o que faz o social horrível. Mas, feito é melhor que perfeito, faça, coloca a sua cara a tapa que no final a conta fecha. Muito vendedora desde sempre, chamei ele para essa agência que eu trabalhava e lá a gente assinou um contrato e foi muito bacana. Lá eu cresci muito, né, porque eu tive essa experiência com TV, com todo esse novo universo e criaram-se ali os primeiros cases da Gretchen, do próprio Tami, a parte artística e toda aquela coisa. Só que eu continuava pobre, né? Vamos falar a realidade? Ganha R$2.000, pegando 6 ônibus e muita experiência. Nessa época eu já estava até formada na faculdade. Então o que eu ganhava não tinha pago nem a mensalidade da faculdade. E eu falei, cara, eu preciso mudar. E minha mãe falou, cara, por que você não faz uma proposta pro Tami e vocês abrem uma agência juntos? Legal. E lá começa a minha jornada empreendedora aos 20 anos. Hoje eu tô com 29. E a gente abre a primeira agência, que foi muito legal, foi uma mega parceria. A gente atendeu os maiores cases do país, fomos convidados para muita coisa legal. Foi uma parceria muito bacana. Mas ali, cada um queria uma coisa. O Tami queria ser vereador de São Paulo, hoje é o 9º mais votado. Eu sempre quis ter agência. A Andressa, que é a esposa, sempre quis ser influenciadora e hoje atua como influencer. Então, cada um ali queria uma coisa, eu não estava feliz. Então, eu me vi numa situação, Ká, que você, como líder, consegue me compreender que era. Eu tava cheia de dinheiro, quem via nas redes sociais, meu Deus, só com famoso, e ela com 20 anos, recém-formada, todo mundo achando que eu tava no ápice do ápice do ápice. Mas por dentro, eu estava num burnout, começando a engordar muito, comendo as minhas emoções, muito triste, eu não conseguia levantar de uma cama. E aí eu entendi que eu precisava encerrar essa parceria e que pra mim não tava legal. Não era aquilo que eu queria como agência, né? E sociedade é casamento. Vou com toda a cara e coragem, mesmo todo mundo falando, cara, você vai fazer isso? Vocês atendem? Porque assim, é fácil você sair de uma sociedade quando a empresa não está dando dinheiro, não está dando certo. Agora, você sair de uma sociedade que tem fama, que tem dinheiro e que tem clientes, e você falar não, é muito desafiador. É uma decisão muito foda. Extremamente. E eu fui com cara e coragem e falei, não é isso que eu quero. Tem certeza? E é isso e aquilo? Não é isso que eu quero. E aí surge a Branding Digital, que hoje é minha vida, é meu propósito, é o meu grande sonho. A Branding tá no mercado há 7 anos, atendendo grandes cases como Natália Beauty, Carlos Wizard, vereadores, influenciadores, artistas. Nesses 7 anos foram mais de 1.500 clientes atendidos. Fui premiada como profissional de marketing do ano pela Caras. Hoje temos um time de 40 pessoas, estamos com muitas vagas em aberto. E estamos só no começo, assim, dessa grande jornada que é empreender, né? Mas eu olho para trás e eu tenho muito orgulho. E aí, voltando, né, para essa sociedade que eu tive no passado, quando você faz o seu trabalho bem feito, pode acontecer o que for, as pessoas voltam, as pessoas querem você, porque tem um diferencial, tem um propósito. Sim. E aí o Tami, ele volta como meu cliente, né? Nós fizemos a campanha, posicionamos ele, né, desde tirar uma figura pública como 9º vereador mais votado, então de uma sociedade a cliente. Então eu fico hoje realmente muito orgulhosa, assim, por tudo que a gente tem construído aí nos últimos anos. Que demais. E como é a Brenda líder? Como que foi essa jornada de aprendizado em ser inspirada pelas suas chefes e aí depois se tornar a liderança é fácil para você ou você foi aos trancos e barrancos, se conhecendo as pessoas? Me conta um pouquinho. Cá, foi um processo de muito autoconhecimento. Porque eu nunca tive uma líder inspiradora, né? Quando você tem um modelo para ser seguido, é muito mais fácil, né? Porque você mira, você tem exemplos, você tem a vivência com aquela líder. Eu não tive. Eu só tive líder péssima. Sendo bem sincera. Oh, meu Deus! E aí, qual que era o desafio? Como a branding é parte da Brenda, né? Eu fiz um trabalho contrário. Eu foquei em crescer o meu nome e depois eu cresci o nome da branding. Então, e eu sei fazer muito bem tudo que os meus colaboradores fazem. E ninguém faz
né? Ninguém vai fazer como eu. As pessoas podem fazer melhor, as pessoas podem me trazer novas perspectivas. Então foi muito desafiador, porque eu tenho um lado líder muito perfeccionista, eu tenho o meu jeito de fazer. Era muito mais fácil quando era só eu ali com o meu cliente. Hoje é um time de mais de 40 pessoas. Então eu falo que não é que foi, ainda é um processo muito desafiador. Ser líder não é para qualquer um. Exige muito autoconhecimento, exige muita reciprocidade, entender o outro. Então eu tenho seguido esse processo, né, de muitos cursos, muitos livros, muitos treinamentos, tendo uma líder inspiradora, mentora, invisto muito nisso, porque é essencial, né? Em ambiente, né? Total. E nesse processo de liderança, você precisa aprender a desapegar um pouco, né? Porque você falou aí da perfeccionismo, e eu vejo muito as mulheres que elas ai, não, mas o meu processo é tão perfeito, e se eu passar, não vai ficar nota 9, eu quero nota 10. Você passou por isso, já que você já sabia fazer, e aí para delegar, para passar para as pessoas, você falou assim, mas não vai ficar perfeito? Você teve isso? Muito. E eu tenho algo que talvez possa ajudar essas mulheres, que foi o seguinte: além de ser muito perfeccionista, eu tinha clientes extremamente apegados a mim. Então, hoje o cliente, ele compra a Brenda, né? Ele quer ter um café, ele quer ter um momento, ele quer que eu esteja nas reuniões, mesmo ele tendo um time na conta dele de mais de 10 pessoas. Então, eu tive que falar para esse cliente o seguinte: meu time faz tão bem quanto eu. Não vai fazer diferença a minha presença nessa reunião. E se você sentir qualquer diferença na entrega, você pode me chamar e a gente vai conversar. E foi desafiador, tá? Porque e se tivesse, né? E aí, você tá colocando tua mão no fogo pelo seu time, mas e se der algum problema? Então foi muito desafiador, graças a Deus tem dado certo essas estratégias. Eu foquei muito em contratar pessoas melhores até do que eu, com conhecimentos, com perspectivas diferentes da minha. Eu não sou a correta em tudo, tenho 1000 defeitos, né? Então eu passei a confiar mais nas pessoas, a confiar nessa expertise delas e passar essa confiança pro meu time. E aí eu falava muito para eles: olha, o cliente não pode sentir a minha falta. Numa captação, num ensaio, numa reunião. Se ele sentir a minha falta, a gente perde pontos. O que a gente vai fazer para que ele não sinta a minha falta? Legal. E aí a gente tem trabalhado, né, todo esse movimento. Muito legal. Um grande líder forma outros grandes líderes e contrata pessoas melhores do que você, sem sombra de dúvida. E se libertar do ego, né, Ká? Por exemplo, hoje eu vejo os clientes marcando os colaboradores, mandando presentes e mimos. Se fosse a Brenda do passado, cheia de ego, cheia de orgulho, nossa, marrenta, meu Deus, eu ia odiar isso. Como assim não estão mandando pra mim, né? Hoje eu fico feliz, porque é exatamente essa confiança que elas precisam ter, né? Então, são perspectivas diferentes. Eu falo que eu aprendo todos os dias, assim. Eu falo sempre, apaixone-se por delegar. Delega, é uma delícia delegar. É muito bom. E porque a gente faz a estratégia do negócio, né? E a gente tá em ambientes. Eu te conheci num ambiente de empresários, né, do G4. Me conta como que você vê a importância de ambientes para crescimento dos nossos negócios. Cara, tem sido um processo de muita mudança. Então, há 4 anos atrás, onde eu estava em todos os treinamentos possíveis, investindo boa parte, né, colocando um super investimento em treinamentos, para mim, estava maravilhoso. Mas e para passar tudo isso pro time? É muita informação, é muita complexidade, a ambiência muda, você conhece pessoas que podem mudar o rumo da sua vida, você forma parcerias, sociedades. Então, o que eu passei a fazer? Passei a colocar o meu time nesses ambientes também. Melhor do que eu estar, é você que vai estar na operação no dia a dia. Então, a gente precisa ter uma agenda específica para você estar nesses treinamentos, para que você cresça, para que você viva essa ambiência. Porque senão não adianta, só o CEO fica forte, mas e o time? Né? Então, isso mudou tudo para mim. Começar a investir no time, e não só em treinamentos online e tudo mais. Presencial. Muda.
para que eles pudessem viver também essa ambiência, essa diferenciação. Então, a gente tem um combinado que é o Café com Branding, né? Toda quinta-feira, onde eu trago principais insights, o que eu estou vivenciando, o que eu tenho visto de novo, porque é o meu papel na empresa. Estou numa cadeira hoje de expansão, meu papel é fazer a branding crescer. Só que eu preciso passar isso para o time também, né? Então a gente tem criado toda essa metodologia, cultura, para que eu consiga ter esse momento com eles. Eu palestro em tantos lugares, meu time precisa ser o primeiro a ter acesso a esse conteúdo. Então isso mudou, sabe? Eu estava muito pro mercado. Mas e meu time? E aqui dentro? Legal. Então, eu passei a colocar isso como prioridade também. Legal. Mas, só voltando um pouquinho, para uma pequena empresária que ainda está com um time menor, você fez esse movimento de estar... É que você já começou num ambiente com o Tami, né? Uhum. E aí você foi crescendo as indicações e o relacionamento em ambientes que o Tami te proporcionou, porque ele já era uma figura pública. E aí depois você foi encontrando outros grupos de empresário? Nossa, como que foi? Fez toda a diferença, Ká. Toda a diferença. Porque por mais que ele já tivesse ali milhões de seguidores, eram públicos muito diferentes do que eu gostaria de ter na minha empresa, né? Então eu tive que investir muito. Eu lembro de não ter dinheiro para treinamento, bem no comecinho da empresa. Mas aquilo era uma prioridade. Tanto de networking que você faz, o tanto de cliente que você sai desses eventos, o tanto que você aprende. E aí eu comecei a ficar viciada em aplicar. Porque é isso, né? Tem gente com um caderninho lotado, mas que não colocou nada em prática, não adianta, sai cheia de perspectiva e muito animada e tal, mas isso não paga conta. O que vai pagar conta é a sua aplicação, a sua responsabilidade em colocar em prática. E eu vejo que vocês fazem muito esses movimentos presenciais, né? Sim, a gente muito faz. Legal. Insights não mudam nada, o que muda é a decisão, né? A decisão, a atitude que você vai tomar. Exatamente, eu fiquei viciada, até demais, tá? Eu saía de curso, era tipo, eu fechava a minha agenda, porque aquilo era muito mais importante até do que trabalhar. Né? Trabalhar no operacional, porque era um trabalho. Eu tava fazendo aquilo para crescer o meu negócio, a minha empresa e tudo, né? Até para ter mais colaboradores, então faz toda a diferença. Legal. E aí o segundo passo é colocar até o seu time nesse ambiente. Aí você começa a ter, né? Eu tenho muito time também em ambientes. Cada hora é um, né? Somente o pessoal de expansão mesmo, o pessoal do relacionamento, eles estão muito nos ambientes também. Que aí a gente cresce, multiplica o crescimento. Inclusive. Comercial, expansão. Aí a gente começa a ir para outro jogo, né? E começa... O time precisa ter até mais acesso, né? Sim. Mais vivência. E qual que é o futuro da empresa? O que você está planejando? O que dá para contar para a gente? Quais são as metas? Me conta um pouquinho. Cara, esse ano de 2025 está sendo um ano divisor de águas, não só no CPF, mas no CNPJ também, né? O CPF, quando a gente fala de emagrecimento e tudo isso... reverbera na empresa, porque eu tenho mais energia, eu tenho mais foco, né? Nada me para e aquele movimento. Mas eu vejo que daqui para os próximos 5 anos, acabou que a branding, ela se tornou um ecossistema. Então, hoje eu tenho um podcast dentro da branding, que você foi, inclusive. Tenho um projeto com influenciadores e que eu acabo fazendo muitas campanhas. Eu tenho meu projeto de palestras, que está crescendo muito. Amanhã estarei no TED, né? Meu Deus, a menina que nasceu na sala que o vô fez o parto, quando que eu imaginei estar no mesmo palco que uma Brené Brown, por exemplo, né? Então, é muito louco, porque eu tava estudando até hoje sobre física quântica, e é seu corpo, o tempo todo que você dá sinais pro teu corpo, dos teus sonhos, e você se movimenta, e você tem uma meta e nada te para, cara, é daqui pra cima, você tá só no começo desse movimento, né? Palestras, a parte da criação de comunidades. Então, hoje eu tenho clube de negócios, eu faço muito networking entre os clientes, porque são diferentes nichos, atendo os maiores empresários, então eu vou gerando negócios entre eles e entrando também como sócia. Então, acabei criando alguns negócios diferentes. Legal. Acaba entrando como, né, em toda a parte de conselho de algumas empresas, de clientes que já estão com a gente há muito tempo. Então, eu tô mudando para todo esse ecossistema de negócios, que acaba que eu já faço de uma forma indireta, mas agora são novos CNPJs ali dentro da branding, né?
Muito legal, muito legal. Estou ansiosa por esse futuro que já está acontecendo, mas é um crescimento muito grande. A gente fala 29 anos, né? E eu tenho 36, então eu já sou um pouquinho mais velha que você. Mas tem muitas mulheres mais maduras que a gente fala assim, mas pode, porque é nova, é jovem. E eu vejo que não, que a idade pouco importa, na verdade. Eu acho que é a mentalidade, é quando você acorda, né? Porque eu, meu pai, meu irmão, a gente acordou quando a gente fez o nosso primeiro treinamento de mentalidade. Falou assim, a gente tá perdendo tempo, vamos crescer. E aí fomos para marketing, fomos para networking. Então, é muito importante que quem esteja nos ouvindo, independente da idade, independente da fase de empresa, assim, é agora. Não tem problema. É agora e pronto, e vamos crescer, né? Total, porque senão a gente fica nessa. É muito nova, então não tem a mentalidade, precisa crescer um pouco mais, vai errar muito. Ai, meu Deus. É muito velha, não dá mais tempo. Não, meu Deus, qualquer momento, sabe? Não tem idade certa. Tem pessoas que alavancaram um negócio com 62 anos. Sim. Assim como tem outras que com 20 já estavam na capa da Forbes. Então, cada um tem o seu momento. E eu costumo dizer que o sucesso para cada um de nós é diferente. E a gente tá numa era, principalmente com as redes sociais, que as pessoas elas se comparam muito e por isso que elas travam. Começa a fazer um conteúdo, abrir uma empresa, não tenho aquele faturamento. Pronto, acabou, vou desistir. Não, porque o outro. A vida nas redes sociais sempre vai ser linda. Ninguém mostra os boletos, ninguém mostra os dias desafiadores. Empreender é desafiador, é dia após dia. Não é fácil, né? Mas se você ficar se comparando o tempo todo e não se conhecer, né? Porque você precisa se conhecer. O que é sucesso para você? O que você espera atingir? Né? Como você vai estar daqui 10 anos e você desenhar? Eu nem olho pro retrovisor, eu sigo meu caminho, eu não tenho concorrente, eu não olho pro lado, eu estou focada no meu crescimento, porque senão o tempo todo a gente se compara, acaba se frustrando, porque na internet tudo é lindo. Então as pessoas elas paralisam muito por isso, né? E quando você pega uma cliente paralisada, ela sabe que o marketing é importante, ela até quer fazer, mas ela não vai, ela tem essas travas, muita coisa, inclusive é de passado, é de infância ou é de relacionamento tóxico. Quando você pega uma cliente, como que você trabalha ela, Brenda? Pra ela... Nossa, que pergunta, meu Deus, amei. Cara, primeiro eu mando pra terapia. É sério. Boa. Porque eu falo, olha, você não vai investir todo esse valor comigo, eu não vou conseguir te ajudar. De verdade. Aí você vai ficar rodando de agência em agência e o problema é sempre a agência e não é você. Então, de verdade, eu tenho hoje vários mentores que eu acabo indicando. Constelação familiar, né? Tem tudo a ver. Problema com pai e mãe, né? Você tem que entender, tem que resolver isso. Temos que honrar pai e mãe. Sim. Terapia, né? Ter um processo de autoconhecimento. Hoje todo mundo fala do coach. O coach é extremamente importante, cara. Para que você se conheça, para que você saiba onde você quer chegar. Então, assim, cara, numa primeira reunião, a gente consegue perceber o posicionamento das pessoas, né? Então, você consegue ter clareza olhando no olho de alguém, o quão perdida ela está, o porquê que as coisas não estão dando certo. Acho que a gente, como mentor, a gente faz essa leitura, né? Sim. E aí eu sou muito sincera, olha, não vai ser a agência que vai dar certo agora. Muito pelo contrário, você precisa buscar um processo de autoconhecimento primeiro. Legal. Vivencia esse processo, vai para um treinamento, faz algo ali de 3 dias, se entrega nisso, depois a gente conversa. E muitas me agradecem, tá? Porque, muitas agências me aceitaram sabendo de todos esses problemas e meu projeto nunca foi pra frente. A culpa não é a agência, a culpa é dela mesmo, né? Porque tem gente que não sabe nem onde quer chegar. Tem gente que nem meta tem. Não. Como é que você fala que algo não deu certo se nem meta você tem, você não tem perspectiva, se você não tem parâmetro? Não tem nem a clareza de onde tá. Exato. Dos números de hoje. Exatamente, sabe? E talvez, né, alguma pessoa que esteja nos acompanhando aqui, Brenda, mas eu já tô investindo, eu não tenho verba pra isso agora, pra investir em autoconhecimento. Cara, vai pro mais barato que é livro. Sabe? Então tem tanto livro legal de autoconhecimento, até se vocês comentarem muito aqui, livro, comenta aí, a gente vai mandar uma lista pra vocês, tá? Tem que marcar aqui nos comentários e marcar eu e a Carla lá no Instagram. Aí a gente manda uma lista de livros. Vamos mandar
livros de autoconhecimento Isso aí. para as empresárias Exato. de sucesso destravarem É isso. e aprenderem como se autoconhecer também. E, meu amor, depois que você destrava, nossa, aí você segura, tá? Porque eu passei também muito por esse processo, no burnout, quando eu encerrei aquela sociedade. O problema não eram as pessoas, o problema era eu, entende? E aí, quando você vira essa chave, é oportunidade atrás de oportunidade. Aí você tem que aprender a falar não, né? Aí vem um outro desafio. Aí vem um outro desafio, porque é tanta oportunidade, tanta coisa, e você tem que entender, né? Se faz sentido ou não. Se faz sentido ou não. É. Muito legal. O autoconhecimento liberta e começa pelo autoconhecimento. A empresária, ela precisa entender de si, entender quais são os gatilhos que te deixam triste, que te deixam furiosa, que as outras pessoas fazem. Então, o autoconhecimento, a gente aqui falou, é uma parte extremamente importante. Antes do branding, antes de liderar pessoas, antes de querer crescer, você precisa entender de você mesma. E aí, para depois liderar e multiplicar seu tempo e fazer um posicionamento, inspirar pessoas nas redes sociais. E isso até para coisas boas, assim, né? Quando o TED me anunciou como speaker, eu recebi muitas mensagens. Meu Deus, que sonho! Como assim? Como é que você tá nervosa? Falei, não, gente, não estou nervosa. Sabe por quê? Porque eu já faço isso nos últimos 4 anos, é uma construção de tudo que eu tenho feito. É muita palestra, já bati muita cabeça, já sofri muito. É claro que quando eu recebi a notícia eu chorei, fiquei muito emotiva, mas não era de nervosismo. Quando a gente sabe quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente entrega, você tem que estar com seu coração em paz, se vão gostar ou não, meu amor. O mais importante é você estar bem com você mesma. Sim. Né? Sua mensagem foi clara, você vivencia isso, você tá dando o seu máximo. Pra você foi bom. Tá tudo certo. E eu sei que é desafiador, né? Falar assim, parece fácil. Mas é um processo de autoconhecimento e que demora, tá? Não é um processinho de 1 mês, não. É uma vivência. Eu, quando saio de palestra, eu me auto-feedbacko. Ai, adoro. Eu me auto-feedbacko. Essa foi boa. Essa não foi tão boa. Aquela pessoa ali tava me irritando. Essa audiência foi... Então, é sempre bom também, porque líder não tem um feedback... extremamente sincero. Se você pergunta para um colaborador, e aí, você gostou? A pessoa vai falar que gostou, independente se foi mais ou menos ou não. É difícil falar, não, tem alguns, principalmente quando são pares, colegas, né, assim, familiares que são mais próximos, mas ainda assim você precisa se avaliar e falar assim, tá, o que me deixou bem, o que da audiência também não foi legal, se tiver uma nova audiência com isso, o que eu faço? Se eu não sei a resposta, eu vou perguntar para quem sabe. Então se é de palestra, vou ver quem que palestra. O que acontece quando acontece isso? Você faz o quê? Aí a pessoa te dá dicas. Meu coração começa a acelerar antes. O que é isso? É respiração. Respiração, né? Exato. E é desafiador, né, Ká? Porque palestra, você tá olhando para várias pessoas. E às vezes tem um que tá no celular, e a vida dele tá tudo bem, né? Tem um outro que tá com cara feia pra você, e você não entende por quê. Tem outro que tá, assim, prestando muita atenção. Tem os sinestésicos que ficam assim. E ao mesmo tempo tem o seu conteúdo. Você tem que gerenciar tudo isso. Não é fácil, né? Não, é treino também. Sucesso é treinável, né? A gente vai treinando e vai dando certo. Estamos chegando na reta final. Ai, passou muito rápido. Passou rápido demais. Se você pudesse deixar uma mensagem, um recado final... Se você pudesse, não, você pode, né? Você vai dar um recado para quem nos ouviu, nos assistiu, sobre posicionamento, sobre autoconhecimento, sobre o processo lindo que você está passando da estética mesmo, da imagem, do bem-estar, da confiança e de liderança. Qual a mensagem você deixa hoje, Brenda? Para todas essas... Para tudo isso que você trouxe, né, que são propostas diferentes, mas o propósito ele precisa ser o mesmo. Quando você tem um propósito muito claro, mas muito claro, de saber que você é realmente boa naquilo que você faz, sabe? Que ninguém precisa te falar, você sabe que você é boa, a conta ela fecha. A conta fecha para aquelas que persistem. A conta fecha para aquelas que continuam mesmo quando é desafiador. A conta fecha nos momentos mais desafiadores. A diferença é que no primeiro não,
no primeiro momento desafiador, na primeira crise, as pessoas elas desistem, elas paralisam. E os que continuam dão certo, e eu sou a prova viva disso. Eu poderia ter parado várias vezes da minha vida. Não nasci nas melhores condições, muito pelo contrário, venho de uma família mega simples e humilde, mas que venceu através do conhecimento. O conhecimento, ele transforma, né? Então, foi o que eu fiz e é o que eu faço até hoje. Quanto mais paulada, quanto mais momento desafiador, quanto mais as pessoas estão falando, quanto mais coisa ruim, você pode ter certeza que vem algo muito bom depois. Muito. Mas você precisa continuar e precisa seguir. Muito legal, muito legal. Então, você que tá nos ouvindo, nos assistindo, você é boa. Tenho certeza que você é foda em alguma coisa. É isso, todo mundo é. A gente só precisa descobrir. Descubra. E a resposta tá em você, tá? Às vezes a gente vai pra curso, vai pra livro e tal, só pra reforçar aquilo que a gente já sabia, não é verdade? E aí você continua. Seja foda, continue sendo foda, não para, não desiste. Porque aí sim você alcança o seu sucesso, que é o sucesso pra você. Perfeito, perfeito. Foi muito Amei. legal, obrigada. Amei, Cá, você é maravilhosa. Obrigada. Quem ainda não assistiu o nosso podcast lá da Brenda, também vou deixar o link na descrição, né? Perfeito. Aí você vai ver a Brenda 16 quilos. Meu Deus do céu. E a Brenda hoje, pra ver que maravilhosa que ela tá. Vou deixar o nosso, que eu fui lá também como convidada, e agora eu consegui trazê-la, que deu certo, né? Porque as agendas são loucura. As agendas loucas, mas assim, gente, quando a gente quer, você arruma um tempo, né? Exatamente. O resto é desculpa, não existe não. É Exatamente. você que não quer e dá desculpa. Eu gosto de falar que eu sou altamente disponível com programação. Perfeito. Amei, vou começar a usar. Isso mesmo. E para vocês que nos ouviram, nos assistiram, muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo Líder Maravilha. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal para ter novas histórias e ouvir novas histórias, assim como a Brenda Lesier. Ai, chique. Um beijo, Beijos. tchau. Tchau, tchau.